Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Deixa eu explicar a vocês, esse vídeo que eu vou fazer hoje vai ser um vídeo bem curtinho, porque eu tô passando mal desde quarta-feira, com problema nos meus rins, na minha coluna, então assim, a minha rinite eu não tô muito bem não, tá? Então assim, nós vamos fazer e eu vou mais ler e a gente vai tentar desenvolver ele melhor, ok? Aí a página 11, um país de contos, de contos, folclore nacional, né? Na verdade, eu vou mais ler hoje do que especificamente fazer uma explicação mais profunda. Na live a gente dá uma trocada, a gente fala melhor na live, ok? Vamos lá. E aí, acho que vocês já ouviram falar a palavra folclore, o que é folclore, né? Nas escolas, mês de agosto, nós estamos no mês de agosto, e desenvolve muito, né, a ideia do folclore como um elemento é, continuador da realidade da cultura brasileira, né? Dizem que essa mistura de cultura brasileira tem a ver com o folclore. O principal estudioso do folclore do mundo é o brasileiro Luiz de Câmara Cascudo. Definiu o folclore como a cultura popular que foi normalizada por conta da tradição. Então ele vai dizer que folclore é a cultura popular, é a cultura do povo. Com essa definição, Luiz Cascudo quis aproximar a definição com o significado da palavra folclore, que é formada a partir de outras duas, folk e lore. Então, folclore é a mistura da palavra folk e lore. Essas duas significam, respectivamente, folk, povo, lore, saber. Então, significa folclore, saber do povo. Sendo assim, folclore significa sabedoria do povo, né? Que tal conhecemos alguns mitos e ritmos dessa cultura tão rica, né? Então vamos lá. A gente tem aqui, primeiro, um povo de muita sabedoria, que é o nosso povo, né? Então vamos ler aqui esse texto que está falando. Eu vou especificamente ler, tá, gente? Porque eu não estou me sentindo bem mesmo, e a gente vai ler e a gente vai chegar até a parte aqui e vamos conhecer alguns mitos e algumas lendas brasileiras. Mas o folclore se manifesta de muitas maneiras em todas as regiões do mundo. É claro, com variações e seguindo a cultura popular de cada sociedade. Dessa maneira, o folclore é tudo que se representa os hábitos de um povo que se manteve vivo ao longo do tempo, sendo passado de geração em geração, por meio de lendas, mitos, músicas, festas e brincadeiras. O Brasil, por ser um país de grande território e múltiplas culturas, apresenta um grande número de costumes, lendas e festividades. É importante perceber que, assim como cada elemento da nossa cultura, boa parte do nosso folclore, formado através da mescla de uma das mais culturas, tanto dos nossos colonizadores, que foram os europeus, quanto dos indígenas e dos africanos também, né? O Dia do Folclore é comemorado no dia 22 de agosto, tá? Mas, infelizmente, a grande maioria da população brasileira não dá o devido reconhecimento à nossa cultura. É verdade, nossa cultura não é muito percebida por nós brasileiros. A gente dá muito mais valor à cultura de fora. É importante conhecer nossos costumes e sabedorias para que possamos trabalhar na formação da nossa identidade nacional. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem de folclore, que está pontuado aqui, são os mitos e lendas, né? A gente tem os mitos e lendas. O conjunto de lendas e mitos de uma sociedade sempre traz em si uma sabedoria com conteúdo, um conteúdo moral e educativo, assim como nas fábulas. Normalmente, essa sabedoria é usada como orientada para costumes e comportamentos de comunidades que vivem inseridas nessas tradições. No Brasil, as lendas folclóricas se desenvolvem de muitas maneiras diferentes, sempre conforme as regiões do país que se encontram. As lendas mais conhecidas do folclore brasileiro são o lobisomem, a mula sem cabeça, Saci Pererê e Curupira. Mas um país tão grande como o Brasil possui uma infinidade de lendas e de representações diferentes desses mesmos. Então, assim,
O que a gente vai fazer? Como a gente tem um tempo muito curto, né? E aí o que eu vou pedir para vocês? Para vocês leem essas lendas 2.1 do Boitatá, do Negro d'Água, da Matinta Pereira, e fazer o praticando da página 13 e 14, né? E na próxima semana nós vamos falar dos ritmos e dos ritmos e das danças folclóricas. O que é muito importante a gente entender? Que as lendas, elas têm uma característica muito importante na composição do que elas são e do que elas precisam ser, ok? Então, vocês vão ler Boitatá, Negro d'Água, Matita Pereira, né? E vocês vão fazer as atividades que estão aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? É bem curtinho mesmo, eu falei para vocês que vai ser bem curto, e a gente vai discutir na nossa live, tá bom? Um beijo, até daqui a pouco.